Do novenário. Jesus me transformou. Nosso inário. Lugar de rei governa
Vamos de joelho falar com nosso Deus. Senhor e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque nós estamos aqui na casa do Senhor com vida, porque o Senhor nos concedeu. Amém. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe o pregador que vai ficar aqui na frente. Amém. Ilumine ele da sua graça para poder pregar para todas as pessoas. Amém. Senhor, não aguentamos mais esse mundo, queremos ver o Senhor lá no céu. E tomara que todas as pessoas que estejam aqui nessa igreja estejam lá no céu. Amém. Senhor, abençoe todos, que elas ouçam e vejam que tudo o Senhor pode. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe o pregador. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Antes de agradecer, leu Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Então agradecemos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nos permitir, primeiramente, estar em tua casa, para te louvar e agradecer o teu santo nome. E agradecer aos dízimos e ofertas que foram aqui depositados na sala, Senhor. Que isto, como está na tua palavra, é para a manutenção da tua casa, para engrandecer a tua obra e levar o Evangelho a toda parte do mundo, para que o Senhor retorne logo. Por isso, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. E agradecer pelas pessoas que puderam dizimar e ofertar, e que o Senhor também possa olhar para essas outras pessoas que não puderam dizimar nem ofertar e fazer com que haja mantimento na casa dessas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E glórias a Deus. Amém.
Boa noite. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui hoje na casa do Senhor. Foto. Muito bem. Na casa do Senhor para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Hoje eu quero dizer para vocês que eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Duas perguntas. Uma é fácil e a outra é difícil. Qual que vocês querem que eu faça primeiro? A fácil ou a difícil? A fácil? Então eu vou fazer a fácil primeiro. Quem tem uma Bíblia, levante a sua Bíblia e diga amém. Amém. Muito bem. Quem não tem uma Bíblia, levante a mão e fale assim, misericórdia. Tem alguém que está sem Bíblia aí? Está sem Bíblia? Ajuda ali, Mila, isso. Mais alguém está precisando de uma Bíblia? Nós precisamos que todos estejam com uma Bíblia na mão, porque assim a gente tem que ler a palavra de Deus e ver o que o pregador está falando, se tem a base, se a base está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, está tudo certo. Agora, se não tiver na Bíblia, aí a gente tem que começar a olhar a Bíblia melhor. Aí você vai falar para o pregador assim, pregador, olha a Bíblia, porque a autoridade não é o pregador. A autoridade não é o pastor. A autoridade é o quê? A palavra de Deus sempre. Se as pessoas falarem de acordo com a palavra de Deus, elas merecem crédito. Não é por quem está falando, mas do que ela está falando. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. E sempre que alguém falar com você, verifique se está baseado na Bíblia. Aí depois você vai para um aspecto muito melhor. Você vai para um aspecto mais interessante ainda. Tem que estar baseado na Bíblia e tem que estar dentro do contexto bíblico. Entendem? Isso significa, eu não posso pegar um texto isolado e dizer que esse texto, porque está na Bíblia, ele tem validade. Não é bem assim. O texto tem que estar dentro do contexto, porque um texto fora do contexto vira um pretexto, entende? Aí existem diversas pessoas que fazem diversas coisas, diversos pretextos para justificar algumas ideologias, ok? O povo adventista, e você que veio a esta igreja hoje, eu quero dizer para você da seguinte maneira: aqui nesta igreja, nós estudamos a palavra de Deus. Nós somos daquele povo mais antigo. A gente não é muito revolucionário. Nós acreditamos ainda na base inicial. E a base inicial é a palavra de Deus. Se você veio aqui hoje, eu tive a oportunidade de cumprimentar algumas pessoas que vieram e estão vindo pela primeira vez. Digo para você, você veio ao local certo. Me fala aí, André, na hora, viu? Você veio falar com a palavra certa, na igreja certa, no momento certo. Essa que é a palavra de Deus, nossa regra de fé. Algumas pessoas têm algumas ideologias, pensam algumas coisas dos adventistas. O adventista é uma seita. Eu digo para você, não. O adventista, ele aceita a vontade de Deus. Ele aceita a ordem de Deus. Ele aceita a Jesus Cristo como seu único Senhor, seu único Salvador, o único motivo de regra da nossa fé, e é o que dá base para a nossa vida, do nosso dia a dia. Então nós aceitamos a palavra de Deus. Esses são os adventistas do sétimo dia. Tem um estilo de vida diferenciado por alguns momentos, sim. Em algumas ocasiões em particulares, também sim.
E vocês vão ver, a base do estudo de hoje, da palavra de Deus de hoje, está também vinculado a exatamente o que eu estou falando. Jesus, quem é Jesus primeiro? Jesus simplesmente é alguém que dividiu a história. Jesus é alguém que dividiu a história. Se eu falar só do ponto histórico, do ponto de vista histórico, você vai ter lá AC, que é antes de Jesus Cristo, e DC, depois de Jesus Cristo. Então, ele divide a história. Se você for olhar para o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos aqui no Brasil hoje, você vai ver que o calendário gregoriano, a base dele está no nascimento de Jesus Cristo. Então não tem como nenhum brasileiro, pelo menos Brasil, dizer que não acredita em Jesus Cristo ou que não vive segundo os ensinos de Jesus Cristo. Porque se você só perguntar para ele que dia é hoje, e se ele te responder, hoje é que dia mesmo? André, que dia é hoje? 4 de dezembro de 2022. Todos aqui acreditam em Jesus Cristo, tá vendo? Porque só é 4 de dezembro de 2022 se a gente começar a contar o tempo da onde? Do nascimento de Jesus Cristo. Então, automaticamente, se você está aqui e você me respondeu a data, você já está falando que Jesus Cristo nasceu. Você já está falando que Jesus Cristo esteve nessa terra. Você já está falando que esse homem é um dos homens mais importantes que já esteve na história. E se você comemora seu aniversário, e se eu te perguntar quantos anos você tem? E se você me disser a tua idade, e se você falar que você tem 40 anos, se você falar que você tem 30 anos, se você falar que você tem 22 anos, se você falar... E agora, Wesley, deixa eu ver se você tem a idade. 16? Yes! Se eu falar, e se você falar que tem 16 anos, se eu olhar lá para o Diego e perguntar, Diego, quantos anos o Diego tem? 54, Diego? Brincadeira, né? Brincadeira. Se você falar a sua idade, sabe o que isso significa? Que de uma forma ou de outra, você também está baseando a sua idade na vida de Jesus. Pararam para pensar quem é Jesus? Se você comemorar o dia do aniversário da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua tia, é Jesus Cristo na nossa vida. Este é Jesus. Apesar de algumas culturas, alguns países não colocarem a data como o brasileiro coloca. Mas eu digo para vocês, o Brasil é uma terra abençoada. Apesar de todas as circunstâncias que acontecem no nosso país, o Brasil é uma terra abençoada. Porque o Brasil escolheu colocar Jesus Cristo como centro da nossa nação. Jesus é o Senhor do nosso país. Isso é uma bênção. Algumas pessoas, elas olharam e começaram a perguntar: quem é Jesus? Os discípulos perguntaram: quem é Jesus? Algumas pessoas se perguntam hoje: quem é Jesus? E se a pergunta dessa noite fosse exatamente para você que entrou aqui hoje, e essa pergunta fosse da seguinte maneira: quem é Jesus para você? Não me responda. Quem é Jesus para você? E se a sua resposta for da seguinte maneira: Jesus é tudo. Quando a gente diz Jesus é tudo, Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é quando nós acordamos, Ele é quando nós estamos no nosso dia a dia e Ele é quando nós estamos no final. Vocês estão com a Bíblia na mão, né? O maior adversário de Jesus
o maior adversário de Jesus, o próprio Satanás. Quando Jesus esteve a esta terra, ele fez a pergunta para o próprio Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 2 em diante. Mateus capítulo 4, versículo 2 em diante. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 2 em diante. Mateus capítulo 4, versículo 2. Achou aí? Top? Mateus capítulo 4, versículo 2 em diante. Faz o seguinte comigo, ó. Coloca a sua mão na sua Bíblia e nós vamos fazer uma oração, tá bom? Feche seus olhos, Senhor Deus. Nesta noite estamos na tua casa de oração mais uma vez, para juntos, ó Deus, aprendermos, observarmos um pouco mais da tua palavra. Aqui, Senhor, tem tudo o que nós precisamos para a nossa vida eterna, tudo o que nós precisamos para a nossa vida do dia a dia, tudo o que nós precisamos, Senhor, para as respostas que precisam ser dadas. Tudo o que precisamos, Senhor, para vivermos eternamente. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que já foi inspirado e revelado pelo Senhor. E que hoje, com uma mensagem cristocêntrica, a qual o Senhor é o centro dessa mensagem, mais uma vez nós pedimos, Senhor, nos ajuda a olharmos para o Senhor e desejarmos a Tua presença de uma forma maravilhosa em nossa vida, como o ar que respiramos, que assim seja a nossa dependência do Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor, porque Tu nos trouxestes aqui a este local, e este lugar é terra santa, é lugar santo, porque foi dedicado ao Senhor. Então eu te peço, Senhor, abre agora, Pai amado, uma grande escada, ligando a igreja central de Mojimirim ao céu, e que os anjos possam vir, possam descer. Eu te dou, Pai amado, aqui como agora pregador desta noite, a autoridade espiritual, para que teus anjos possam se apossar de nós, para que teus anjos possam descer até esta igreja, e que eles possam nos ensinar sobre a vida de Jesus. Usa-me, Senhor Deus, apenas como instrumento em tuas mãos, para que o Senhor seja louvado e engrandecido através de cada passagem, em nome de Jesus. Eu vou falar, eu geralmente não gosto de pregar sobre o inimigo de Jesus, e não gosto de falar o nome dele, mas o texto de hoje e a pregação de hoje tem a ver com o inimigo de Jesus também. Então é uma mensagem que geralmente eu não faço, mas é uma mensagem que Deus pediu para fazer hoje. E se Ele pediu, quem sou eu para não fazer? Então irei fazer. Satanás é o maior adversário de Jesus, o maior adversário de Deus. E nós estamos falando, quando nós falamos Satanás, nós estamos falando de quem? Do demônio principal, daquele que era o anjo de luz, daquele que, olha o nível, aquele que adorava e que estava sentado junto com os querubins, sabe aonde? Lá no céu, no trono de Deus. Se nós pudéssemos dizer sobre igreja, seria mais ou menos assim: os anjos, a maioria deles, sentariam nos bancos, alguns ficariam nessa segunda parte, mas somente alguns
ou poucos, ou posso dizer 2, ficavam na parte mais sagrada de todas, o chamado Santo dos Santos. E é exatamente no lugar mais santo que Lúcifer estava. E Lúcifer, ele decidiu no seu coração ter um sentimento ruim. E o sentimento que Lúcifer teve foi o sentimento de inveja. Foi o sentimento de desobediência. Foi o sentimento contra o próprio Deus e a autoridade de Deus. E é por isso que Lúcifer foi expulso do céu. O dragão foi expulso do céu, porque o pecado tomou conta do seu coração. E aí, a Bíblia também diz que não foi só o dragão expulso do céu. Quem mais foi expulso do céu? A terça parte, obrigado, Paçoca, a terça parte dos anjos. Quando nós falamos na terça parte dos anjos, quantos vocês acham que são? Quantos, se nós pudéssemos colocar em quantidade, quantos são a terça parte dos anjos? Será que nós poderíamos colocar apenas 144 mil anjos? Entendam que a quantidade dos anjos caídos são inúmeras. E nós vamos ver no estudo de hoje, são inúmeros. Mas aqui, no primeiro texto, não são esses milhares de anjos que caíram, que vão lá fazer a tentação de Jesus. Mas é o principal deles, o próprio anjo de luz, que agora vai chegar a Jesus e vai conversar com ele, ou tentar conversar com ele. Capítulo 4, versículo 1, está escrito da seguinte maneira: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui é Satanás, é Lúcifer, é o anjo principal ali caído. E aí no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve? Eu pergunto para vocês, como é, igreja, amigos, que nós vencemos as tentações? Nós não conseguimos vencer a Satanás quando nós estamos só na nossa forma natural. Quando nós dispensamos o espiritual, Satanás, ele tem poder. E eu digo para vocês, Satanás tem poder, sim ou não? Sim. Tem. Não foi tirado o poder de Satanás. Não foi tirado o poder dos anjos de Satanás. Mas foi dado aos filhos de Deus um poder superior ao poder de Satanás. Então, quando o Filho de Deus, quando nós, criaturas de Deus, nos aproximamos de Deus e pedimos o poder que vem dele e nos consagramos a esse Deus com jejum e oração, as coisas acontecem de forma diferente. E eu perguntaria, sem resposta de vocês: você tem jejuado na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não temos jejuado por uma causa? Às vezes nós vimos a igreja e só queremos pedir as bênçãos de Deus, e Satanás, ele está lutando para atrapalhar a sua vida, e nós vivemos normal, e nós vivemos de maneira simples, sem pensarmos no espiritual. Jesus, sendo filho do Deus Altíssimo, jejuou 40 dias, entregando a sua dependência totalmente a Deus, e mostrando para nós, ele não é o nosso exemplo? Mostrando para nós
como nós podemos fazer para vencer o inimigo. Nós vamos daqui a pouco para mais um ano. Existem desafios na minha vida para o ano que vem, 2023. Existem desafios para a tua vida no próximo ano, 2023. E eu quero fazer uma pergunta: você já apresentou os teus planos aos pés do Senhor Deus? Aí você poderia falar: pastor, sim, eu já fiz isso. Então eu vou te perguntar ainda mais: você já fez um plano de jejum e oração durante os próximos dias, até a entrada do novo ano, assim que nós comemoramos, brasileiros, no dia 31 de dezembro de 2022 termina um ano, e no dia 1º de janeiro começa um outro ano, e no dia 31 de janeiro, sabe que dia vai ser? Vai ser um sábado. Vai ser exatamente um sábado. Então nós, como adventistas, iremos receber o próximo ano ao pôr do sol. Você já fez plano com esse dia 31? Eu digo para vocês, se você não fez plano, existem outras situações que fazem planos, que fazem projetos, que pensam em como atrapalhar a vida das pessoas. Aqui no versículo que se segue, versículo 3, diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A minha pergunta é: quem criou não a Satanás, mas os anjos? Quem criou os anjos no céu? A resposta é Deus. Se eu continuar na minha pergunta e eu perguntar da seguinte maneira: quem é Deus? E aí a sua resposta vai ser: Deus, Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estes três são Deus. Ah, como que três pode ser um? Aí é um outro sermão. O sermão de hoje é: mesmo Jesus Cristo, Ele é Deus. E nós acreditamos dessa forma. Isso significa que Jesus Cristo, Ele não está em nenhum momento num degrau abaixo de Deus Pai. Para nós acreditamos que Jesus Cristo, Ele está no mesmo patamar de Deus Pai. Ele é Deus. Ponto. Se Ele é Deus, e Ele estava com Deus, e olha só que, se a gente for falar os textos bíblicos, é ver a divindade de Cristo. Tá. Quem está falando com Ele? Satanás. A pergunta é: Satanás não sabe que Jesus é Deus? Por que ele está tentando falar, e ele falou aqui nesse texto: se tu és o Filho de Deus? Ele está tentando colocar uma dúvida em mim e em você. Porque algumas pessoas colocam a dúvida, e algumas pessoas não acreditam em Jesus Cristo. E eu digo para vocês, existem países, ou um país em especial, que eu tive a oportunidade de visitar, e eu fico muito triste em saber que nem 10% da população desse país acredita em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Sabe o que significa isso? Eles rejeitam a própria salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo. Então Satanás está perguntando: que se tu és o Filho de Deus? Tá, é para mim e para você. Porque se você passar poucas páginas, 4 capítulos só, e se você for no capítulo 8, no versículo 28 do próprio livro de Mateus,
Se você pega Mateus capítulo 8, versículo 28, a história já muda, a circunstância já começa a mudar, já começa a se alterar. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8, versículo 28. Em Mateus capítulo... Dieguinho, prepara aí. Mateus capítulo 8, versículo 28. Olha o que está escrito. Tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e de tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo o quê? Filho? Quem são esses que agora não duvida mais, ou que agora afirma: Filho de Deus? Satanás, no capítulo 4, ele fala: se tu és o Filho de Deus. Mas agora, no capítulo 8, versículo 28, são demônios, e eles estão falando que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus. E se você colocar no livro de Marcos, capítulo 5, ele vai dizer assim, ó: Filho do Deus Altíssimo. Então isso significa que até os próprios demônios reconhecem quem é Deus, quem é Jesus. Sabe o que quer dizer a verdade em Satanás? João 8,44 diz que ele é mentiroso, pai da mentira. Se Satanás é mentiroso e pai da mentira, ele iria mentir aqui agora? Quando se trata do reconhecimento de Deus, até Satanás obedece. Até Satanás obedece. Quando, se por acaso, e eu quero dizer para você, e Deus te colocar, te permitir estar em uma situação aonde você deva representar a Jesus Cristo com todo o seu poder, e você adentrar em um lugar, e esse lugar não estiver com a presença de Deus, e você estiver com uma vida consagrada a Deus, uma vida que você colocou ela aos pés do Senhor, com o jejum e com oração, e se o inimigo estiver presente, ele tem que sair. Sabe por que ele tem que sair? Porque o poder que acompanha você é superior ao poder das trevas. Entendem? Então, esta igreja a quem eu estou falando é uma igreja que tem o poder desse Deus. E esse poder é o poder mais forte, mais poderoso, mais supremo que existe. Aquele demônio, pega comigo Marcos capítulo 5. Vai lá em Marcos, capítulo 5. Versículo 2. Marcos, capítulo 5, versículo 2. Eu quero só trazer essa foto aqui, para mostrar um detalhe para vocês. Acompanhem comigo. Aqui é o Mar da Galileia. Eu já tinha falado em alguns sermões que o Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia, ele é feito de quê? Água doce. Como? Água doce. Água doce. Ele começa aqui, ó. Sabe que rio é esse que abastece esse mar? Jordão. É o Jordão. E no Jordão, aqui na parte de cima, é aonde... Não, aqui é o Jordão. Aqui na parte de cima é aonde Jesus foi batizado. Aqui é onde você foi batizado. Aqui no Jordão, na parte de cima. É aonde aquele rapaz que comia gafanhoto
Haroldo e Mel Silvestre pregava. É ele exatamente aqui, ó. Aí esse rio, ele vem e ele deságua e faz todo esse mar. E depois ele sai aqui no finalzinho, ó o Jordão aqui de novo. Ele sai no finalzinho e vai embora. Jesus passou a maior parte da vida dele nesta cidadezinha aqui, ó. Aqui tem uma sinagoga. E Jesus passou a maior parte da sua vida em Cafarnaum. E pregou ali curou a sogra de Pedro, fez algumas coisas. Depois você vai ver que Jesus, ele faz aquele prega, ele faz, tudo acontece em volta desse mar, /rio Jordão. Jesus sai daqui no texto de Marcos, capítulo 5, ele sai daqui e ele atravessa para esse outro lado, e aqui é a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Esta terra, Jesus veio aqui e se encontra com esse endemoniado de Marcos capítulo 5. Observe comigo que se você ler Mateus capítulo 8, ele fala de quantos endemoniados? 2. Está escrito em negrito bem na sua Bíblia, em Mateus capítulo 8, versículo 28. Fala de 2 endemoniados. Quando você vai em Marcos capítulo 5, aí já vai ser só 1 endemoniado. Quando você vai em Lucas, aí capítulo 8, também você vai ver só 1 endemoniado. Isso significa, quando a Bíblia tem essa situação, é que o escritor, o foco principal do escritor não é o endemoniado em si. O foco é o que aconteceu e não endemoniado. Se eu colocar uma cena aqui na frente, cada um de vocês vão descrever de uma forma. Alguns vão dar mais detalhe à flor, que é roxa, que é rosa, que é verde. E nós, a maioria dos homens, nem vão saber que a cor da flor é roxa, que é rosa. Minha esposa olha em casa e vai dizer: e aí, como é que você está? Ah, tá bem. A minha estava de vestido vermelho. Vestido vermelho? Eu só sei que eu vi na igreja, agora que o vestido era vermelho. Ah, não, mas ela falou com você. A Lana falou: mas você não vê grupo, né? Falei com você. Nem lembro que você falou comigo. A gente esquece, mas o principal a gente lembra. Tem um acampamento lá de São Padrinho, vai dar tudo certo. Então, a gente esquece alguns detalhes. E tem pessoas que não. Tem rapazes também que são tão detalhistas que vão lembrar a cor da minha gravata que eu estou pregando hoje, por um bom tempo. E eu não vou lembrar nem da gravata que eu preguei ontem lá na igreja. Então, detalhes. Não importa se é 1 ou se é 2. O que importa é o que aconteceu. E o que aconteceu? Se você pega Marcos capítulo 5, que é o que nós estamos lendo aí, diz assim, versículo 2. Começar do versículo 1. Entre mentes chegaram a outra margem. Ó, eles estavam aqui e eles atravessaram e foram para outra margem. Entendem? Eles estavam numa margem, foi para outra margem. Chegaram a outra margem do mar da terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Quer ver um detalhe? Quando você recebe, ou quando alguém importante chega em um país, em uma cidade, quem vai receber? O prefeito. A pessoa mais importante daquele lugar. Sim ou não? Se for na sua casa, se você for receber uma visita importante na sua casa, não que as outras não sejam importantes, você sempre vai receber uma visita, a pessoa mais importante da casa faz questão de estar à porta recebendo a pessoa. Numa cidade, o prefeito. No estado, o governador. Em um país, o presidente. Nesta cidade, os demônios. Por quê? Porque quem recebe Jesus, que é a pessoa mais importante, são os demônios. Aí eu vou dizer para você, é porque naquela cidade, o que era mais importante
eram os demônios. Exatamente. Infelizmente, mas é uma realidade. E é por isso que são eles que recebem Jesus. E sabe de onde que eles saem? A Bíblia está dizendo, dos sepulcros. Saem daqueles lugares. Versículo 3. O qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aquela cidade, ela não estava com jejum e nem com oração. Aquela cidade, ela não buscava a presença de Deus. Aquela cidade não colocava a sua vida, os seus negócios, o seu trabalho na dependência de Deus. Não apresentava a sua casa à presença do Deus Altíssimo. E sabe quem que eles exaltavam? Aquele que era importante para eles. Só que eles até tentavam dominar a Satanás com grilhões, com cadeias, mas eles conseguiam? Na hora que eles tentavam, Satanás tinha força e falava: quem manda aqui sou eu. E ele quebrava as cadeias, despedaçava aquilo que eles tentavam prender. Mas sabe o que acontece? Agora chegou uma autoridade naquele lugar. Agora chegou uma autoridade naquele lugar. E quando Jesus pisou naquele lugar, até os próprios demônios, que ninguém podia subjugá-lo, agora adoravam aquele que pisou ali. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do Deus que você veio buscar respostas. Esse é o poder de Deus que você veio conversar com Ele. Esse é o poder de Deus que às vezes na sua casa parece que está tendo conflito, parece que está tendo situações difíceis. E eu digo para você, esse é o poder mais poderoso que existe. Adoraram. E aí eles fazem uma pergunta. Sabe qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Eles olham e dizem assim, versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo? O quê? Jesus, Não é só Jesus. Filho do Deus Altíssimo. O que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus? Irmãos, isso aqui eu me arrepio só de ouvir esse pronunciamento. Se nessa noite eu estou pregando aqui, eu falo em nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Esse é o Jesus que eu estou dizendo. Esse é o Jesus que está me usando nesta noite para falar com você. É o Filho do Deus Altíssimo. E você veio buscar uma resposta, não veio? Pois eu digo, eu não gosto de fazer esse tipo de sermão, mas é porque você pediu. E se você pediu, Deus vai usar para falar com você. É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E aqui ele vai continuar. E ele vai dizer, versículo 7, continuando: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Isso aqui é mais um. O final do texto, ele é interessante desse versículo. Quem está atormentando? Quem é o atormentador do ser humano? Não é Jesus que é o atormentador. Muito pelo contrário.
Quem atormenta é Satanás. Porém, os demônios estão falando, não me atormentes. Sabe o que ele está falando, não me atormentes? É porque naquela cidade, naquele lugar, ele estava acomodado. Entende? Ele estava tranquilo, porque as pessoas faziam a vontade dele, faziam aquilo que ele queria. Por que o Senhor veio me incomodar aqui? Não me atormentes, não chegou minha hora ainda, deixa eu aqui nessa cidade, eles gostam de mim, eles vivem de acordo com a vontade dele, deixa eu aqui tranquilo. Mas Jesus chegou. Quando Jesus chega, a salvação chega, a libertação chega, as bênçãos de Deus chegam. Aqui ele finaliza, eu vou finalizar. Ele fala o seguinte, versículo 8: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. Versículo 9: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E eles responderam, nós somos legiões. Quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? Qual é a resposta deles? Deveria, sabe qual ser? O nome que Deus, Jesus Cristo, havia dado para cada um deles. Só que quando eles estavam no céu, eu e você, nós vamos ter um novo nome. Um nome dado por Jesus. E Ele vai mudar o nosso nome. Ele vai dizer como é que nós vamos nos chamar. Ele vai chamar por esse nome a cada um de nós. Um nome particular, um nome individual, um nome meu, um nome seu. Ele pergunta, quem é que está aqui nesse corpo? Quem é que está aqui com essa pessoa? Quem é que está aqui com essa cidade? E eles vão dizer, nós somos legiões. Significa que um único homem naquela cidade, um único, tinha aproximadamente 2 legiões. Sabe o que significa uma legião? São 1000 soldados romanos. Uma legião são 1000 soldados. Ali vai estar 2000 demônios. Sabe como é que você vai saber disso? Quando o texto continua, e ele vai dizer assim ao texto, versículo 11: ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de quantos? Entendeu? 2000. 2 legiões. Os espíritos imundos saíram daquele homem, entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram de monte abaixo, até entrar no mar, e aqui se afogarem. Você poderia perguntar para mim assim, pastor, por que Jesus não matou os demônios? Porque aí seriam 2000 demônios a menos na terra. Seriam 2000 a menos para nos tentar. Seriam 2000 a menos para estar nos perseguindo. Seriam 2000 a menos. Talvez algum de vocês poderia fazer essa pergunta. E eu digo para vocês, realmente você tem razão na sua pergunta. E se você fosse mais a fundo, você poderia dizer assim, por que Jesus não acabou com Satanás lá no céu? E aí nós não precisaríamos cair em pecados aqui na terra. Você também teria razão, porém, o amor de Deus, ele é tão grande, que ele demonstra o seu amor, e você não serve a Deus porque ele é ditador, porque ele manda em você. Você não faz o bem porque você e eu somos robôs do bem. Você faz o bem por uma escolha. Desse outro lado aqui,
as pessoas criavam, sabe o quê? Ovelhas. Ovelhas. Por opção delas. Porque segundo a Torá, segundo a Bíblia, Levítico capítulo 11, fala sobre animais limpos e animais impuros. E essa margem do lado daqui escolheu ter animais e cultivar animais puros, pedindo a bênção de Deus, a presença de Deus. Mas do outro lado, da outra margem, os animais que eram ali cultivados ou criados eram, Levíticos 11, impuros. Como pode ter a presença de Deus no lugar que é impuro? Vou finalizar dizendo para você: a minha casa, a sua casa, a minha vida, a sua vida tem que ser um lugar puro. Você quer receber a presença de Jesus? Ele vai estar com você. Ele vai pisar os pés na porta da sua casa, do seu apartamento, do lugar onde você mora. Agora, o que você vai dizer para ele? Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, entra, entra. O Senhor é bem-vindo aqui dentro. Faz o que o Senhor precisa. Entra no meu ano de 2023, meu Deus, e faz o que o Senhor precisa da minha vida. Por favor, entra em 2023. Ou você pode também ter a escolha de como aqueles porqueiros reagiram. Eles olharam, eles temeram a Jesus, mas eles disseram: sai da nossa terra. Saia da nossa terra, porque nós não te aceitamos aqui. Porque eu prefiro as minhas coisas impuras e continuar tendo uma vida impura. E quando você rejeita Jesus, sabe o que Jesus fez na terra dos Gadarenos naquele momento? Entrou no barquinho e foi embora. Por que eu estou fazendo esse sermão? Eu vou dizer para você que eu também não sei. Mas se você precisa, Deus vai falar. Se você precisa purificar, se você precisa santificar, Deus vai falar. Deus vai dizer para você. Talvez você está se perguntando: faz tempo que eu não fiz um jejum, faz tempo que eu não fiz uma consagração. E eu vou dizer para você, o jejum não é só de comida. Hoje eu vou dizer para vocês, se a gente fizer um jejum de celular, às vezes ele vale mais que a comida. Porque às vezes a gente come só de 4 em 4 horas, mas o celular a gente não larga. Nem 3 minutos. E se você fizesse um jejum de celular, deixar o celular de lado, e eu vou falar muito, por 2 horas. E se você deixasse de lado por 4 horas. E se você quisesse uma consagração, não que o celular seja algo ruim, mas às vezes causa uma dependência. E o lugar onde Deus poderia trabalhar mais na tua mente, às vezes a gente preenche com outras coisas. Às vezes pode ser de comida também. Não importa. Consagrar a presença de Deus é essa igreja. Irmão Pedro, sabe quando que essa igreja enche? Sabe quando que essa igreja tem pessoas? É quando aqui na frente Deus fala. Eu poderia plantar bananeira aqui na frente, fazer um monte de coisa aqui na frente, mas se não for usado pela palavra de Deus, não vale nada. Não vale nada. Abra a Bíblia e deixa Deus falar com as pessoas. Essa igreja, ela tem esse propósito: abrir a Bíblia e deixar Deus falar com pessoas. Deus tem um propósito hoje, e se é esse propósito, aceite a vontade de Deus. Você pode rejeitá-lo também, mas não é a melhor escolha, não é a melhor opção.
siga ao lado de Jesus. Pode fazer o que quiser, faça a vontade de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. O Filho do Deus Altíssimo, ele tem poder para agir e para mandar até nos demônios. Esse é o poder de Deus. Eu te convido a ficar em pé e fazermos a nossa oração final. Feche seus olhos. Santo, Santo, Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe à tua casa de oração. Hoje, Senhor, um sermão difícil, um sermão complicado, um sermão que eu repeti algumas vezes, palavras que eu não gosto, mas talvez, Senhor, é por um propósito de salvação, porque algumas pessoas ainda estão como os gadarenos, gerazenos, ainda estão colocando as coisas do inimigo como primeiro lugar na sua casa e na sua vida. Eu te peço, Senhor, misericórdia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor olhe para nós com um olhar de perdão e misericórdia. Senhor, se estamos distante desse Deus grandioso, se estamos distantes, Senhor, deste Deus maravilhoso, e se por algum motivo nos perdemos, Senhor, por coisas tão básicas como o jejum e a oração, e se o teu propósito nessa noite, Pai, principalmente porque nós estamos adentrando, chegando ao próximo ano, e se o teu propósito, Senhor, é fazermos um propósito de jejum e de oração pelo nosso país, pela nossa vida, pela vida da nossa família, pelos teus planos em nossa vida, com a incerteza do futuro, Senhor, eu te peço, Pai, que cumpra-se a tua palavra em nossa vida. Senhor, meu Deus, que nós possamos ter o hábito, mais uma vez, de nos colocar na tua dependência, para podermos entender que a autoridade que vem de ti é superior a todas as outras, Pai. Queremos ser, Pai, tuas criaturas, teus filhos amados. Esta igreja tem poder, porque este poder é dado pelo Senhor. Eu te agradeço por mais esse culto. Eu te agradeço por todos que vieram a Ele, porque o Senhor não faz nada por acaso. Filha, sabe por que você veio hoje aqui? É porque as tuas respostas que você tanto procurava, você encontrou. Jesus Cristo, o teu Salvador, a quem você orava, a quem você buscava, decidiu usar para falar com você. Seja bem-vinda à casa de Deus, à casa do Filho do Deus Altíssimo. Nunca mais saia daqui. Este é o teu lugar. Obrigado, Senhor. O Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto
e te dê a paz. Amém. Amém. Você pode se sentar, fazer sua oração final. Está aí a porta.